Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui nos fala o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma reflexão da parte de Deus. Gostaria de falar de uma coisa muito interessante, aleluia, a qual tem tomado a mente das pessoas. O desejo de conhecer o desconhecido, pessoas que querem saber qual a sensação de estar morto, pessoas que dizem que morreram e depois passaram por experiências sobrenaturais, pessoas que dizem que viram a luz no final do túnel, outros que dizem que se viram o seu corpo sair e viram sua alma sair do corpo e depois contemplaram. Outras pessoas que dizem ter assistido experiências sobrenaturais, dizendo eles que viram seres de outro planeta, viram discos voadores. Outros que almejam, olham para o céu, olham para as estrelas. Astrônomos pegam seus instrumentos, né? De visão, lupas, né? E ficam olhando para as estrelas, contemplando a beleza e a grandeza do céu. Coisas tão tremendas, cientistas estudam tanto, tentando descobrir se há vida se há vida em outros planetas, se existem possibilidades. Existem tantas coisas a qual tentam ocupar a mente do homem. E o homem, por si só, procura escrever livros e mais livros. Já dizia o sábio Salomão, não há limites para escrever livros, porque a imaginação humana é muito fértil. E aleluia, Deus concedeu ao homem a inteligência, o poder de raciocinar, uma lógica, um pensamento esse, que cada dia vai se aflorando, e cada dia mais vai aumentando. A Bíblia diz que a ciência aumentará no final dos tempos, e que nós temos visto hoje em dia computadores, robôs, coisas tão assim avançadas que na época foram preditas pelo Senhor. O livro de Daniel nos aponta para esses acontecimentos, dizendo que verdadeiramente a ciência multiplicará de tal modo que hoje em dia podemos falar um com o outro em distâncias assim imensuráveis. Hoje eu posso falar uma palavra, conversar com você do outro lado do mundo, com um telefone celular, antigamente se usava cartas para falar, e demorava meses para falar um com o outro. Hoje a tecnologia nos une e nos aproxima. Mas ao mesmo tempo, será que aproxima mesmo? Pelo contrário, percebo que pessoas dentro de suas próprias casas se distanciam, até para falar com um filho que está de um lado para o outro, usa um celular para falar. Já não tem mais comunicação, já não tem mais aquela afetividade, não sentam para conversar, sentados na cadeira, sentados em cima de uma mesa, cada um com o seu celular, vivendo uma vida virtual, uma vida distante dos propósitos a qual foram feitos. Uma família tem que ser reverenciada. Os melhores momentos é o momento quando você está com a sua família, com seus filhos, com seus pais. Ou seja, privilegie esse tempo, porque nem sempre a sua família vai estar do seu lado. Haverá um tempo que você vai crescer e você não vai poder ter tanto tempo com seu pai ou com a sua mãe. Você vai estar com seu marido ou com a sua esposa, ou então com seus filhos. Quem sabe você viajou para outra cidade, outro estado, e assim a possibilidade dificultou mais ainda. E assim é a vida do ser humano. Cada um crescendo, cada um evoluindo, cada um crescendo e criando uma história para si próprio. Interessante, e todos nós queremos conhecer muitas coisas. Coisas essas que às vezes não são reveladas para nós. Coisas que estão encobertas, mistérios ocultos. Queremos saber como foram feitas as pirâmides, queremos saber como foram feitas algumas estruturas, por exemplo, Stonehenge, não me recordo agora, lá na Inglaterra, né? Foram monumentos, a Ilha da Páscoa, tantos mistérios na Terra, a Ilha da Atlântica, coisas assim, a quais são mistérios. Por exemplo, queremos saber aonde foi parar a Arca de Noé, aonde era, por exemplo, o Jardim do Éden, o que foi feito da Arca da Aliança, mistérios esses que não são revelados para nós. E assim vai, pessoas e pessoas, milhões e milhões de pessoas sendo induzidas a caminhar e procurar algo que está aí oculto. Ciências ocultas têm crescido no mundo. Podemos ver as ciências orientais, religiões orientais que prezam o conhecimento das coisas secretas, religiões essas que prezam o conhecimento. E essas enfatizam, atraem pessoas para a obscuridade, não para a clareza, nem para a luz do Evangelho. Porque a Bíblia fala, no livro de Deuteronômio 29, versículo 29, estarei lendo para você, e esse é o texto, esse é o texto base,
para a nossa meditação e para a nossa reflexão. Deuteronômio 29, versículo 29. Diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos toda a palavra desta lei. Moisés escreveu um livro de Deuteronômio, e ali foi instruído, inspirado por Deus, a escrever uma coisa tão interessante, enfatizando, dizendo para que as coisas encobertas, ou seja, aquilo que não é revelado, aquilo que não traz satisfação, aquilo que não traz edificação, aquilo que traz confusão, aquilo que traz debate, não é necessário nós nos aprofundarmos em coisas e questões que não vão evoluir, que não vão chegar a lugar nenhum. Hoje, eu já fui um apologista. Antigamente, gostava de debater a minha religião, a minha fé. Gostava de debater com ateus, católicos, testemunhos de Jeová. Hoje em dia eu perdi esse interesse. Por quê? Não que eu me ache inferior a eles. Graças a Deus, sou preparado para debater com qualquer um sobre qualquer tipo de assunto. Mas qual resultado será que teria disso? Jamais uma luz penetra no olho de alguém que se recusa a abrir. Jamais uma verdade, ela ilumina a mente de uma pessoa que se recusa a ouvir. Tem pessoas que se escondem com a capa da mentira e com essa todo dia se vestem e vivem para si, acreditando que pode viver sob as trevas e acreditando que ainda assim serão aceitos por Deus. Triste será no dia do juízo, porque a Bíblia diz claramente que aos homens está ordenado uma vez só morrer, vindo após isso o juízo. A Bíblia também diz, nesse texto, aleluia, que as coisas reveladas são para nós. Que coisas são reveladas? As reveladas são Cristo, o nosso Senhor, aquele que se manifestou, aleluia, através de uma virgem, que viveu entre nós, foi testemunhado, aleluia. Os apóstolos testemunharam, 500 pessoas testemunharam a sua ressurreição, aleluia. O Evangelho chegou até nós, 2025 anos, desde a morte do nosso Senhor, aguardamos a sua volta. Evangelho esse que está sendo anunciado, dia após dia, pelas rádios, pela televisão e hoje pela internet, nos grupos de pessoas. Antigamente havia uma dificuldade muito grande o Evangelho chegar até nós. Hoje em dia tem mais facilidades. Mas e aí, o que você tem feito em relação a isso? Você tem aceitado ou tem recusado? Tem criado sua própria opinião e feito de você o seu próprio Deus? Feito a sua própria filosofia e criado a sua própria religião? Quem você vai levar com você? Até onde você vai com isso? Será que você não vai colocar um freio e entender que Deus colocou mestres, doutores, pessoas preparadas e capacitadas para te ensinar e te orientar e te aconselhar? Há dado por Deus uma sabedoria sobre os pastores. Há dado por Deus uma sabedoria sobrenatural, uma visão e um discernimento. A Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, ele discerne tudo e a todos. E nele, ninguém é discernido. O seu Deus tem uma comunhão maior com os pastores. E como pastor, eu posso dizer, esclarecer, trazer à luz aquilo que está em trevas. Posso trazer sobre você uma revelação, uma palavra que venha mudar a sua história. Eu creio firmemente que o seu Deus tem me chamado para um ministério diferenciado. Se você crê e acredita, por favor, comente, acredite. Logo estarei fazendo um outro vídeo a respeito de pergunta e nós responderemos. Mostraremos para você, não para debater, mas para esclarecer, que há uma capacidade da parte de Deus sobre a minha vida para poder responder todas as questões e dúvidas que porventura estiverem no seu coração. O objetivo é que você cresça, que você evolua, que você venha ter ânimo, que você venha ter coragem, determinação e principalmente foco para chegar, aleluia, ao pleno conhecimento da verdade, crescendo em estatura, em conhecimento e em sabedoria, assim como nosso Senhor e Salvador, que cresceu, amadureceu e no tempo determinado se manifestou durante 3 anos no seu ministério, trazendo e dizendo que é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento é necessário para nossas vidas. Que Deus abençoe rica e abundantemente. E até a próxima. Um grande abraço.